Repórter Eco de hoje, você acompanha os 10 anos do movimento de moradores que incentiva o plantio de árvores em São Paulo. Conheça também a nova ferramenta na internet que denuncia os desmatamentos ilegais no Brasil. E ainda, crianças se unem e criam um grupo de combate ao uso do canudo plástico. Os alunos de uma escola de Atibaia, interior paulista, conseguiram que a Câmara Municipal da cidade aprovasse a proposta deles para proibir um dos poluidores dos mares e oceanos. O MAP Biomas Alerta é um sistema que revela a atual onda de destruição dos biomas no país. E Muda Moca é o projeto que incentiva a arborização de um dos bairros tradicionais da maior metrópole brasileira. Em uma escola de Atibaia, no interior paulista, foram as crianças que tomaram a iniciativa de pedir o banimento de um dos itens do lixo plástico que polui os oceanos. A imagem do sofrimento da tartaruga com o canudinho preso ao corpo correu o mundo. A dor dela se tornou a dor de Alice. E eu fiquei com dó, ela sangrou muito, e aí eu fiquei com muita dó. E aí eu fui pesquisar na internet e vi que tinha muitos outros animais marinhos morrendo com plástico. E aí eu comecei a parar de usar canudinhos plásticos. Ela chegou em casa falando que ela e as amigas tinham criado esse grupo de proteção aos animais marinhos. E então ela surgiu, até foi engraçado, porque ela chegou com um caderno onde já estava assim, metas do grupo. Aí tinha 5 metas, super organizado e tal, e uma das metas era diminuir, fazer com que as pessoas diminuíssem o consumo de coisas de plástico. A amiga Sara se solidarizou, abandonou de vez os canudos. Por que prejudica o meio ambiente? Ele mata os animais marinhos, polui o nosso ambiente. Pode parecer que um canudinho apenas não faria a menor diferença diante da enorme quantidade de plástico que se acumula nos oceanos. Mas a vontade de mudar foi se alastrando e acabou transformando uma escola inteira. Para a gente foi realmente uma surpresa ver com uma criança de apenas 7 anos já levantando temas tão polêmicos e pesados, já com uma consciência ambiental bem elevada. Na turma do 3º ano desta escola em Atibaia, interior paulista, todo mundo abraçou a causa. Cada um tem que fazer essa parte. Se a gente não parar de usar os canudinhos plásticos, ou até mesmo os plásticos, daqui a alguns anos, não vai ter mar pra gente nadar, não vai ter rio pra gente olhar, paisagens bonitas. O Brasil é o 4º produtor de lixo plástico do mundo. São mais de 11 milhões de toneladas produzidas por ano. Cada brasileiro joga fora 1 quilo por semana. E apenas 1% é reciclado, segundo Ana Carolina Lobo, da ONG WWF. O que isso significa para além de eu sou um banhista e tenho um plástico ao meu lado na praia? Isso significa que peixes, moluscos, vários frutos do mar estão sendo encontrados com essas toxinas provenientes do plástico. Sem contar no número de animais mortos que aparecem nas praias, baleias, golfinhos, aves marinhas, todas encontradas com lixo plástico nos seus estômagos. As meninas de Atibaia decidiram então procurar a diretora da escola. E os canudinhos plásticos foram banidos aqui. Foi uma das melhores coisas que nós já fizemos dentro da escola em termos de cidadania e em termos de conscientização a respeito dos danos que nós humanos estamos causando ao meio ambiente. As ambientalistas mirins foram à Câmara Municipal de Atibaia, apresentaram a proposta de proibir o uso dos canudos plásticos por lá. Os vereadores colocaram em pauta o projeto de lei da garotada, que foi aprovado por unanimidade. A gente estava muito ansiosa. Foi uma sensação, eu estou até arrepiada, foi uma sensação indescritível. De fato, um dos maiores investimentos que a gente pode fazer é a educação das crianças, que são as pessoas que vão
influenciar novos formadores de opinião, que vão influenciar decisões de consumo e, portanto, de produção, e que um dia vão começar a votar. Eu acho que é uma super lição de cidadania, né? De não só a gente ficar reclamando do que está ruim, mas a gente realmente fazer a nossa parte. O mundo não vai mudar através de grandes ações, são pequenas ações que causam grandes revoluções. Então é uma pequena sementinha, né? E no final deu certo. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O canudo de plástico está proibido em estabelecimentos comerciais de todo o estado de São Paulo. A lei foi sancionada pelo governador João Dória. A multa para quem não cumprir a legislação pode chegar a R$ 5.300. Dória anunciou o início da remoção de sedimentos do fundo do Rio Pinheiros, na capital paulista. Segundo o governador, o processo de despoluição deverá ser finalizado em 2022. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, vai a Fernando de Noronha para vistoriar os serviços prestados pela empresa concessionária do Parque Nacional Marinho. A visita acontece depois do presidente Jair Bolsonaro criticar as taxas cobradas dos turistas. Em encontro polêmico criticado por ambientalistas, Salles se reuniu com madeireiros em Rondônia, 2 semanas após o caminhão do Ibama ser incendiado. O ministro prometeu avaliar o pedido de retorno das atividades madeireiras. A NASA, Agência Espacial Norte-Americana, comemorou em 20 de julho os 50 anos da chegada do homem à Lua. A missão Apollo 11 foi o ápice da corrida espacial. Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Foi a frase histórica do comandante Neil Armstrong, ao se tornar o primeiro ser humano a pisar no satélite terrestre. O eclipse lunar parcial é visto no Brasil e em outros países da América do Sul, África, Europa, Oceania e Ásia. O fenômeno, registrado em 16 de julho, ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados e o satélite terrestre entra no cone de sombra produzido pelo nosso planeta. E você vai ver daqui a pouco. O projeto Muda a Moca comemora 10 anos de luta pela recuperação de áreas verdes de um bairro tradicional de São Paulo. E a seguir, conheça o MAP Biomas Alerta, uma nova ferramenta na internet de combate à onda de desmatamentos ilegais no Brasil. O Repórter Eco volta logo mais. Uma nova ferramenta na internet foi criada para combater o desmatamento ilegal. É o MAP Biomas Alerta, que denuncia a atual epidemia de destruição de biomas no Brasil. O dado é chocante. Entre 85 e 2017, o Brasil perdeu 71 milhões de hectares de florestas, o equivalente às áreas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Espírito Santo somados em 3 décadas, no mesmo período em que o espaço destinado à pecuária cresceu mais de 40% e triplicou para a agricultura. Absolutamente tudo que sobrou está em unidade de conservação em terra indígena. Aqui a gente enxerga muito a tragédia, né? A ferramenta MAP Biomas é uma iniciativa do Observatório do Clima, produzida por uma rede colaborativa. Construída a partir da análise de imagens de satélite, mostra as modificações do uso da terra no país. É uma iniciativa multi-institucional que envolve organizações, ONGs, empresas de tecnologia e universidades, que tem como objetivo acompanhar e mapear as transformações do território brasileiro. A gente mapeia todo o país,
Cada pedacinho de 30 por 30 metros do país são 9 bilhões de pedacinhos. Com isso a gente conta a história de cada pedacinho do país e as suas transformações. O que era floresta, que virou pasto, que depois virou agricultura, que depois virou área urbana. Combater o desmatamento ilegal é o objetivo do projeto MAP Biomas, que oferece dados precisos para que órgãos federais façam a fiscalização. A perda da vegetação nativa nos biomas pode ser irreparável, principalmente naqueles que estão mais ameaçados, como o cerrado, por exemplo. Mas há impactos que são comuns a todos eles e que afetam todos os seres vivos. A floresta é muito importante no caso brasileiro, para regular o fluxo hídrico, o fluxo da chuva e do funcionamento dos rios e dos reservatórios de água. Então, para um país que é extremamente dependente da água para a produção de energia elétrica e para a sua produção agropecuária, que é tão importante para a nossa economia, os impactos que a gente tem na água são fundamentais e é fundamental que a gente proteja as florestas para poder manter esse recurso tão importante. Nos últimos 33 anos, a Amazônia foi o bioma que mais perdeu áreas de florestas, mas proporcionalmente, o Cerrado foi o mais devastado. O Pampa encolheu 15%, a Caatinga 8% e o Pantanal 7%. A Mata Atlântica perdeu 5 milhões de hectares, mas nos últimos 10 anos, a regeneração superou o desmatamento. A ferramenta mais recente do projeto é o MAP Biomas Alerta, que registrou mais de 4.500 alertas de desmatamento no país no primeiro trimestre de 2019. Quase 90 mil hectares de vegetação nativa perdidos. Apenas 5% do desmatamento ocorreu em propriedades privadas que tinham autorização dos órgãos ambientais. O que a gente faz é pegar esses alertas e dar um zoom neles e fazer um detalhamento. Nesse detalhamento, a gente confirma se é realmente um desmatamento, às vezes pode ter confundido, por exemplo, com a colheita de eucalipto, por exemplo. Limpa isso para ter certeza de que é um desmatamento. Depois a gente delimita ele perfeitamente usando imagens de altíssima resolução. E também a gente procura, como são imagens diárias, a gente consegue encontrar uma imagem de antes e depois do desmatamento. O MAP Biomas Alerta foi criado para facilitar a punição de infratores. A gente é capaz de orientar os tomadores de decisão, indicando onde pode haver irregularidades, onde pode haver áreas que foram desmatadas e não poderiam ter sido desmatadas, de forma que eles possam então tomar ação imediatamente. Então, a ideia é cortar tempo. A ferramenta MAP Biomas é acessada pelo site mapbiomas.org. Pode ser consultada por qualquer cidadão e replicada. Os órgãos públicos podem utilizar de graça. O próximo passo agora é ver como que os órgãos, como o IBAMA, o ICMBio, o Ministério Público, as secretarias de meio ambiente, as secretarias municipais de meio ambiente, as polícias ambientais, elas podem agir com esses dados para estancar e paralisar e penalizar e garantir que tenha consequência desmatamentos que foram feitos de forma ilegal. Manter esse tesouro, que é o tesouro que nos identifica, que é o tesouro que é o nosso patrimônio e a nossa passagem para o futuro, deve ser algo absolutamente essencial de todos nós. Não dá para isso ser reduzido, ameaçado por uma minoria com interesses muito particulares. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Uma criatura marinha rara e curiosa. A bióloga britânica Lizzie Daly jamais poderia imaginar o que a esperava no mergulho que faria na costa da Cornualha, em inglês Cornwall, a terra do lendário Rei Arthur, no sudoeste da Inglaterra. Daly e o cinegrafista Dan Abbott participavam das gravações da campanha Wild Ocean Week, projeto criado para arrecadar fundos para a Sociedade de Conservação Marinha, uma organização não governamental.
De repente, a pesquisadora observa uma espécie diferente e decide nadar ao lado dela. É uma água-viva gigante, de 1,5 metro de comprimento, com borda violeta pulsante. Chamada de água-viva barril, é conhecida pelo nome científico de Rhizostoma pulmo. No verão europeu, é vista com frequência nesse ponto da costa inglesa. A região tem grande concentração de plânctons, a principal fonte de alimento da espécie. A água-viva barril é comum no nordeste do Oceano Atlântico, principalmente no Mediterrâneo, no Adriático e no Mar Negro. Costuma ter cerca de 60 centímetros e poucas vezes chega a ultrapassar 1 metro, como este exemplar. Apesar do tamanho, esta espécie de água-viva não representa ameaça aos mergulhadores. As células presentes nos tentáculos são ligeiramente venenosas, mas não provocam queimadura ou lesão em contato com a pele humana. São cenas que revelam momentos de emoção vividos por mergulhadores no encontro com um animal marinho gigante que flutua suavemente nas profundezas dos mares e oceanos. E você vai ver a seguir. Moradores da Moca comemoram 10 anos do projeto que incentiva o plantio de árvores em um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Um projeto de moradores contribui para recuperar as áreas verdes de um bairro tradicional da cidade de São Paulo. É o movimento Muda Moca, que completa 10 anos de incentivo ao plantio de árvores. Faça chuva ou sol, não tem tempo ruim para esse pessoal que aparece de todos os lados. O café da manhã comunitário, oferecido como de costume nesta Rua da Moca, bairro tradicional de São Paulo, celebra o plantio de mais uma muda e uma história que começou anos atrás neste mesmo lugar. O Muda Moca começou de uma tragédia. Eu tinha um pau-ferro na minha casa e, infelizmente, esse pau-ferro foi removido pela prefeitura. No lugar desse pau-ferro eu plantei 2 ipês amarelos, essas 2 mudas viraram 4, essas 4 viraram 8 e hoje já são cerca de 30 mil árvores que o Muda Moca plantou ou ajudou a plantar juntamente com outros grupos ou até mesmo com a prefeitura. A iniciativa solitária do plantador atraiu outros moradores e desse encontro nasceu há 10 anos o coletivo batizado de Muda Moca. No nosso grupo somos em torno de 200, que acaba tendo um público flutuante de em torno de 30 pessoas a cada plantio. A turma animada segue com as ferramentas para uma rua próxima, onde vai plantar uma aroeira pimenteira, espécie nativa da Mata Atlântica. Como o canteiro é pequeno, é preciso ganhar espaço. O berço é feito com cuidado para abrigar a muda. As crianças ajudam a compactar a terra e a plantar a grama amendoim, que vai deixar o canteiro mais verdinho. A Sara, de 2 anos, se encantou mesmo pelo regador roxo. Antigamente a gente tinha como meta plantar muitas árvores. Hoje a gente tem um trabalho maior de educação ambiental. Nós chamamos as crianças, plantamos um número um pouco menor de árvores, mas focamos então com as crianças, com palestras. Nós temos um diploma que as crianças recebem de plantador de árvores todas as vezes que elas participam de um evento conosco. Eu faço plantio desde os 2 anos. Faz 3 anos que você planta árvores na cidade? Sim. Você tem ideia de quantas árvores você já plantou em São Paulo?
Nem tenho ideia, porque eu já plantei um monte. Ô, seu José, como está? Vamos plantar uma árvore bonita aí pro senhor hoje. O senhor ganhou um presente. Mas não resta dúvida dos 80 anos que eu vou fazer. Seu Giuseppe, imigrante italiano, morador da Moca, ficou encantado ao ver a festa e uma nova árvore plantada em frente à casa dele. Fico contentíssimo porque eu vejo onde ele mora aqui, pelo amor de Deus, que beleza. Árvore plantada, calçada limpa e em ordem. Missão do dia cumprida. A gente plantou hoje uma aroeira pimenteira, que é uma árvore nativa da Mata Atlântica. Ela é do nosso bioma e ela produz umas pimentinhas que os passarinhos adoram. Hora de reconhecer os novos plantadores. É bem legal. Por quê? Porque eu já plantei bastante árvore e eu nunca ganhei um diploma de plantador. Toda a cidade, antes de virar cidade, era uma área rural e antes uma área natural. A gente se reconectar com esse período de milhões de anos é uma coisa que está no nosso DNA. Você vai colorir esse diploma e depois? O que você vai fazer com o diploma? Depois eu vou guardar e vou pendurar lá no meu quarto. É? Sim. Dá orgulho de ter um diploma desse? Sim. Já está na hora da gente olhar para as nossas árvores, e não só para a árvore, mas para a natureza como um todo, que a gente faz parte. Por que é legal plantar árvore? Porque a gente ajuda o meio ambiente a respirar, a ter o oxigênio. E porque também é legal ter verde no nosso país, né? Os frutos do Muda-Moca estão pelas ruas do bairro. As árvores registradas pela equipe do Repórter Eco em 2015, hoje estão maiores. A quantidade de aves diferentes que nós temos hoje na região é fantástica. Você tem sabiás laranjeiras, sabiá do campo, periquito-rei, maritacas. O Muda-Moca inspirou vários grupos. As sementes do coletivo brotam em outras regiões da metrópole. Na Zona Sul, o Ipiranga ganhou o seu próprio movimento. Nós fazemos parte da natureza, estamos integrados a ela. Ela não foi feita apenas para nós fazemos parte para ela. Então nós não estamos no planeta sozinhos, então nós devemos respeito aos outros seres e às outras matérias. Então acho que deixar um mundo melhor não para apenas as futuras gerações, e sim para os outros seres que residem aqui. Hoje, ele e o Danilo plantaram uma muda de capixingui, uma espécie pioneira. O encontro foi registrado pela psicóloga e voluntária Heloísa, que desde o começo fotografa os capítulos desta história. Mudou a Moca, outros bairros, muda as pessoas, transforma as pessoas. O Muda-Moca deveria chamar Muda-Mundo. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase do arquiteto e urbanista da Dinamarca, Jan Gehl. Ele é conhecido por pensar as cidades como ambientes de convivência e qualidade de vida. Precisamos de um urbanismo que cada vez mais convide as pessoas a caminhar e aproveitar a companhia dos outros em suas cidades. Repórter Eco, até o próximo programa.